Olá, investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre análise técnica. Eu sou o Danilo Zanini, analista de investimentos, e é um prazer ter a sua companhia. Bom, nesse vídeo eu vou falar de um assunto bastante interessante e particularmente um dos assuntos que eu mais gosto quando nós falamos sobre estratégias e principalmente estudos relacionados à Bolsa de Valores utilizando a análise técnica. Hoje falarei para você sobre Fibonacci, que é uma estratégia bastante interessante, é uma metodologia para você estudar o mercado financeiro e também ter retornos aí na Bolsa de Valores. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de convidar para você me seguir nas redes sociais, procure tanto no Facebook quanto no YouTube, Danilo Zanini. Se você tiver interesse, inscreva-se no meu canal do YouTube, que vai ser um grande prazer compartilhar com você conteúdos sobre Bolsa de Valores. Bom, eu vou falar agora para você sobre Fibonacci. Nesse vídeo eu vou explicar para você aqui a história do Fibonacci, um breve resumo, falar como que surgiu a sequência de Fibonacci, vou falar como nós aplicaremos os estudos de Fibonacci utilizando as tendências que o mercado tem e também vamos falar um pouquinho sobre impulsão e sobre correção. Bom, vamos lá então falando um pouquinho sobre Fibonacci. Fibonacci foi um estudo criado pelo Leonardo de Pisa. Ele era um matemático italiano, onde ele criou uma sequência de números. Fibonacci, foi dado esse nome porque o pai dele se chamava Bonatti. Tá? Em relação ao italiano, ficou Fibonacci, filho de Bonatti. Então, essa particularmente é a história do Fibonacci, que foi um matemático italiano que criou uma sequência de números. Bom, como que ele criou essa sequência de números? É uma história bastante interessante e bastante curiosa. Ele nada mais fez do que um estudo da criação da população de coelhos. Ele começou a entender como a população de coelhos ele começava a crescer num determinado período de tempo. Poxa, Danilo, você está querendo dizer então que Fibonacci ele estudou a criação de coelhos e isso a gente utiliza no mercado financeiro? Sim, e não só no mercado financeiro, como em diversas coisas que estão pela natureza e também no corpo humano, que eu vou mostrar na sequência. Mas vamos lá, eu vou explicar para você agora a metodologia de uma maneira simples para você começar a entender de onde surgiram os números de Fibonacci. Vamos lá, primeiro ele pegou uma população de coelho, primeiro ele colocou um coelho em um cercado ali e fez com que ele tentasse se procriar. Entretanto, um coelho, uma andorinha só não faz verão, ele foi lá e colocou um outro coelho, né? Então ele começou a perceber que tinham dois coelhos e com o passar do tempo, tá? E com o passar do tempo, aqueles coelhos criaram novos coelhos e cresceu. Então ele tinha um, colocou outro coelho para poder procriar e posteriormente, ao passar do tempo, ele viu que tinha 3 coelhos. Passaram mais alguns períodos ali e ele viu que a população começou a criar. Legal. Baseado nisso, eu estou falando de uma maneira bem subjetiva, uma maneira bem simples para você entender de onde surgiu o sequência de Fibonacci. Olha que bacana os números que ele começou a identificar. Vou apresentar agora aqui para você. Vamos lá. A sequência de Fibonacci começou da seguinte forma. Ele não tinha nenhum coelho e colocou um coelho na cesta. 0 mais 1 é igual a 1. Para a gente poder ter a criação de um coelho, ele colocou outro coelho. Ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. Perceba que ele vai pegar o resultado 1 mais 1 igual a 2 e vai somar ao número anterior. O número anterior é o quê? 0 mais 1 é igual a 1. Então vamos lá, ele vai pegar 2 mais 1 igual a 3. O resultado do 3 ele vai somar ao número anterior. 3 mais 2 é igual a 5. Ele vai pegar o resultado de 5 e vai somar ao resultado anterior. Ou seja, 8. Ele vai fazer novamente. 8 mais 5 é igual a 13. E aí, consequentemente, ele vai chegar numa sequência infinita de números. Então, basicamente, como que surgiu essa sequência foi o quê? Ele começar a pegar um número mais o outro e ver qual que era o resultado. E aí ele começou a somar o resultado dessa sequência de números mais o resultado da sequência de números anteriores. Bom, vamos lá então agora para você perceber aqui como que ele surgiu. Então, como ele fez essa combinação de números, ele começou a fazer uma divisão de números. 1 dividido por 1 é igual a 1,
2 dividido por 1 igual a 2, 3 dividido por 2 igual a 1,5. E aí ele começou, ao invés de somar, ele pegou todos esses resultados e começou a dividir. E ele começou a perceber que o número infinito ficou aí na casa de 1,618. Então, por mais que você pegasse aqueles números infinitos e dividisse um pelo anterior, ele ficaria entre 1,61 e uma sequência de números. Legal, vamos lá. Só para você entender, quando ele começou a fazer essas combinações numéricas, ele chegou em alguns números importantes, que como 2,618, 1, 0,382, 1,618. Ele transformou esses números em percentuais. Então, de uma maneira resumida, só para a gente entender o contexto da criação de Fibonacci, nós temos alguns números que são importantes trabalhados em relação a percentuais, tais como 161,8%, 100%, 61,8%, 50% e 38,2%. Então, basicamente, aquela soma, aquelas combinações, multiplicações, divisões, ele chegou em alguns números importantes, né? E aí a gente começa a interpretar que a sequência de Fibonacci, a sequência de Fibonacci está em tudo, basicamente, na vida de um ser humano. Olha, para você ter uma ideia, uma obra bastante interessante do Leonardo da Vinci. É uma obra mundialmente conhecida e bem famosa, que é o Homem Vitruviano. Só para você entender onde que nós temos aí a imagem de um homem com os braços abertos e círculos, começamos a interpretar que as sequências e as proporções de Fibonacci estão em alguns pontos do nosso corpo. Um exemplo, o comprimento dos braços abertos de um homem, a envergadura do braço, é igual à sua altura. Ou seja, quando você abre os seus braços, você vai ter o mesmo tamanho que você estivesse medindo a sua altura. Ou seja, representa 100% do seu tamanho. Olha que bacana, mais uma curiosidade. A distância entre a linha do cabelo da testa, tá, e o fundo do queixo é 1/10 da altura do homem. Então, olha aqui, voltando aqui para mim só para você entender. Essa linha da altura do cabelo até o meu queixo, isso me representa 1/10 do tamanho do meu corpo como um todo. Todas essas proporções, elas foram estabelecidas baseadas na sequência de Fibonacci, que chegamos aí nos números de Fibonacci. Eu agora fiz um estudo em mim mesmo, só para você ver a proporção de Fibonacci no nosso corpo. Olha que bacana. Essa daqui é uma foto do meu rosto. Eu fui lá e percebi que a distância entre os meus olhos é equivalente a 13 centímetros. Legal. Então eu estou colocando esse espaço do meu corpo, que me representa 13 centímetros, como 100%. E olha que bacana, se eu pegar aqui uma extremidade de onde eu tinha medido até uma outra ponta do meu olho, isso vai me representar 8 centímetros. Ou seja, se eu pegar aí 13 por 8, esses 8 centímetros me representam 61%. Perceba que algumas proporções de Fibonacci, elas estão espalhadas pelo nosso corpo. Agora, mais um exemplo, só para você entender aí algumas proporções. Eu acabei de medir para você, isso daqui me representa 100%, esse tamanho me representa 61% de todo esse tamanho. Se eu começar a medir um exemplo, a minha cabeça entre esse ponto da linha do cabelo até meu queixo me representa 100%. Se eu pegar a altura da minha testa até o meu nariz, essa proporção ela estará também nos números de Fibonacci. Pô, Danilo, legal, eu entendi toda a teoria, eu entendi como nós chegamos de uma maneira bem resumida. Agora eu vou te explicar como que isso é aplicado no mercado financeiro de uma forma simples para você começar a entender como nós utilizamos as proporções de Fibonacci. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, o mercado ele trabalha em ciclos. Então vamos imaginar que aqui eu tenho o ciclo 1, que é o movimento de tendência, o movimento de tendência e o movimento de correção. Dentro desses movimentos, eu tenho movimentos menores e aí eu vou dividindo. Vamos lá, só para você começar a entender agora como nós utilizamos as proporções de Fibonacci. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um movimento de impulsão e aqui o movimento de correção. Legal, se eu pegar aqui o movimento de impulsão, eu vou considerar que o movimento tem 100%. Quando uma ação, quando algum índice ele cai, ele pode me corrigir até a região de 38%, ele poderá corrigir até 50%, ou ele poderá corrigir até 61% referente ao tamanho da
e impulsão. Então nós utilizamos o Fibonacci justamente para poder acompanhar os movimentos do mercado. Olha que bacana isso agora aplicado em um gráfico. Então aqui eu tenho um gráfico de candlestick, né? Eu vou traçar aqui esse movimento aqui, que é denominado impulsão. Perceba que esse movimento me representa 100%. Quando o mercado cai, ele vai cair até 38,2, até 50 ou até 61. Essa daqui são regiões estabelecidas como suporte. Então perceba, o mercado subiu, quando ele caiu, ele se segurou na região de 38,2 e posteriormente ele voltou a subir. Olha que bacana agora um outro modelo que eu vejo como impulsão. Então perceba, eu peguei o mesmo movimento, subiu e ele corrigiu. Se eu pegar esse movimento inteiro e projetar a partir desse fundo, esse tamanho aqui me representa 100% desse tamanho. Então esse pequeno espaço até essa primeira linha me representa 38% desse tamanho inteiro, essa segunda linha me representa 50% desse tamanho inteiro, esse movimento me representa 61% desse tamanho inteiro e o outro movimento me representa aí 100% do tamanho inteiro. Bom, esse foi uma explicação de Fibonacci. Eu expliquei, eu fiz um breve resumo sobre a teoria de Fibonacci e algumas relações dela na natureza. Posteriormente a isso, você conseguiu identificar que essas proporções numéricas, alguns percentuais, eles estão estabelecidos no mercado financeiro. Existem diversas estratégias no Fibonacci para você entender e utilizar para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Esse vídeo foi justamente o objetivo para eu te explicar que alguns números, algumas combinações numéricas podem ser aplicadas no mercado financeiro entre proporções numéricas. Eu gostaria de agradecer a você pela companhia, por mais esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, me ajude a compartilhar conhecimentos para outras pessoas. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.